Olá, queridos, como nós falamos no último programa nosso, a gente está fazendo na Sala do Pastor especial. Estamos num lugar que eu gosto muito de vir orar e pelo menos 2 vezes por semana eu procuro vir aqui, ficar um tempo aqui junto com Deus, eu e Deus sozinho, no meio da natureza. E tem sido um tempo especial. Eu aconselho a você que pode, que você tem interesse, separa um tempo da tua vida, vai para um lugar assim, onde você possa entrar em contato com a natureza, e lá você vai buscar Deus e orar. Quero ler um texto da Bíblia hoje que está em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um autor que eu gosto muito chamado Rob Bell, e ele escreveu no livro dele sobre esse texto algo que marcou e me chamou a atenção. Marcou a minha vida e chamou a minha atenção porque eu aprendi ali no texto que a história do jugo, por que Jesus disse sobre o jugo dele? Na verdade, os judeus na época de Jesus acreditavam que a Bíblia era aberta, acreditavam que a Bíblia era sujeita à interpretação e ela merecia e carecia de que pessoas discutissem para realmente procurar entender o que o texto queria dizer e qual era a vontade de Deus. Naquele tempo, as pessoas se reuniam ao redor dos rabinos e lá eles continuavam perguntando e discutindo, e de acordo com aquilo que se entendia que era a vontade de Deus, se estabelecia então como lei e como regra de prática para um judeu. Interessante que essa discussão podia ser muito diferente, ou podiam ter ideias diferentes. Um rabino ou outro rabino poderiam dizer coisas totalmente diferentes a respeito da interpretação da lei. Por exemplo, se um rabino estivesse interpretando a lei do sábado, ele poderia dizer, bom, para você cumprir a lei do sábado, você não pode trabalhar, e não trabalhar é você andar no máximo 5 quilômetros. Se você andar mais do que 5 quilômetros, então você está trabalhando. E um outro rabino poderia dizer, não é isso que a lei quer dizer. Não trabalhar no sábado é você andar no máximo 15 quilômetros. Se você andar mais do que 15 quilômetros, você, na verdade, não está trabalhando. É interessante que essa interpretação pessoal do rabino formava o jugo do rabino. Então, quando um rabino dizia, olha, é assim que tem que ser, e você seguia, ele dizia, bom, então você cumpriu a lei. E se você fizesse uma outra coisa ou desobedecesse aquela interpretação, ele diria, bom, você aboliu a lei. Mas se você aceitasse e acatasse a interpretação do rabino, é porque você estava embaixo do jugo do rabino, embaixo da autoridade do rabino. Então Jesus vem e diz, olha, vocês precisam seguir o meu jugo, vocês precisam conhecer o meu jugo, a minha interpretação. E, na verdade, o meu jugo é suave. Para um judeu na época de Jesus, ele estaria olhando para Jesus e vendo o quê? Vendo um judeu com uma aparência de um mestre, de um rabino, dizendo que o jugo dele era suave, ou seja, que a forma como ele interpretava e a maneira como ele dizia que deveria ser seguida a Escritura e a vontade de Deus era suave. Então as pessoas se impressionavam com aquilo que Jesus ensinava, porque na verdade Jesus estava ensinando uma outra forma de interpretar. E geralmente as pessoas seguiam uma escola de um rabino mais conceituado, de um rabino mais conhecido e mais aceito. Então algumas pessoas diziam, olha, eu sigo a escola de determinado rabino, outros diziam, eu sigo a escola de outro rabino. E Jesus vem dizendo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu porém vos digo. Ou seja, ele tem a sua interpretação, ele tem o seu jugo. E é isso que impressionava as pessoas. Interessante que isso acontece hoje também nas igrejas. Nós podemos perceber aí diversos jugos diferentes, interpretações às vezes até pessoais. E algumas dessas interpretações não têm absolutamente nada a ver com a interpretação de Jesus. É interessante que nós vemos hoje, me desculpa se eu posso ofender alguém, mas verdadeiras aberrações, coisas que Jesus nunca pensou, Jesus nunca disse, mas sendo levado como um jugo para dentro da igreja.
Hoje nós temos aí o jugo da religiosidade, já havia no tempo de Jesus, mas hoje também tem dentro da igreja, onde há algumas práticas religiosas que somente querem enfatizar a religiosidade e o compromisso que a pessoa tem com o rito e com a regra, sendo ensinadas como se fossem palavras de Jesus. E esse é o jugo que está sendo colocado sobre a vida daquela igreja. Existe hoje um jugo terrível que tem machucado muita gente, talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo hoje tenham passado por isso, que é o jugo do abuso religioso. Aquele abuso onde que as pessoas, de uma forma, usando a autoridade espiritual, se colocando como mestres e pastores, exigem das pessoas atitudes que são verdadeiros abusos e que fazem as pessoas perderem a sua individualidade, fazem as pessoas perderem a sua vida até, porque elas têm que seguir aquele abuso. Eu já fui vítima de abuso religioso e sei que isso é terrível. Eu lembro uma vez que eu estava na minha lua de mel, recém-casado com a minha esposa, muito feliz, e o meu pastor, na época, ligava todos os dias para mim, na minha lua de mel, querendo saber se eu ia estar domingo na igreja. E aquilo atrapalhava a minha lua de mel e era um abuso, porque na verdade aquele era um tempo meu com a minha esposa. Sei de muitas pessoas que passaram por isso. São jugos que são colocados sobre a vida da pessoa. Existem vários jugos aí, o jugo da lei, da regra, e é interessante que você escolhe o jugo, e é isso que você precisa pensar, porque se o jugo que você está seguindo não tem nada a ver com o que Jesus ensinou na palavra, por que você está seguindo? Por que você se coloca embaixo desse jugo? Por que você interpreta isso como vontade de Deus? Isso é interessante. Talvez eu não tenha a resposta, mas você precisa pensar nisso. Por que você escolheu isso como jugo na sua vida? Se isso tem te machucado, tem te ferido, tem te feito uma pessoa infeliz, será que esse era o jugo que Jesus colocou em você? Porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Tem muitos homens aí colocando jugo de homens. E é interessante que o jugo de homem cai, passa um tempo, passa anos e as pessoas desistem daquele jugo e desacreditam nele. Num tempo era muito importante, aquilo ia te levar para o céu. Depois aquilo já não é mais nem pregado. Por quê? Porque é jugo de homem. Por isso eu quero fazer com você hoje algo que tem estado muito no meu coração. Vamos voltar ao jugo de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Vamos tirar fora um pouco da nossa própria lei, da nossa própria religiosidade, do abuso religioso, porque nada disso, querido, vai te fazer feliz. O jugo de Jesus, ele é suave. Aceita o jugo de Jesus. Uma última coisa para você pensar é que às vezes nós também colocamos jugo na vida dos outros e nós colocamos um jugo pesado. As pessoas têm que ser assim, as pessoas têm que ser assadas, têm que fazer diferente, elas não podem agir dessa maneira, como se nós soubéssemos tudo. Cuidado, querido, eu vejo muitos pais colocando um jugo muito forte na vida dos seus filhos. Já vi, por exemplo, líderes da igreja colocando um jugo na vida dos seus liderados. Esse não é o nosso papel. Nós temos que ser discípulos de Jesus e seguir o jugo de Jesus e não o nosso. Que Deus abençoe sua vida e espero que você receba essa palavra hoje. Vamos orar juntos para que o jugo de Jesus seja verdadeiramente entendido, vivido nas nossas igrejas, na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor venha esclarecer no nosso coração aquilo que é jugo humano, aquilo que é regra de homens e aquilo que é a Tua vontade. Para que a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, seja vivida na nossa vida. E em nome de Jesus, possamos ser, Pai, abençoados e viver um relacionamento contigo feliz. Em nome de Jesus. Amém. A paz, querido. Deus abençoe sua vida.